Você já se sentiu frustrado, ansioso ou triste por causa de coisas que não dependem de você? Você já se perguntou como viver de forma mais sábia, feliz e tranquila, apesar das dificuldades da vida? Se sim, você pode se inspirar na filosofia estoica, que surgiu na Grécia Antiga e que se baseia na ideia de que devemos viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza. Um dos maiores exemplos de um estoico é Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo que viveu no século II d.C. Ele enfrentou muitos desafios em sua vida, como guerras, doenças, conspirações e a morte de seus entes queridos. No entanto, lidou com a dor e o sofrimento de uma forma racional e virtuosa, seguindo os princípios do estoicismo. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregava aos muitos prazeres a que tinha acesso, como embriagar-se com vinho e assistir a jogos violentos no Coliseu. Marco Aurélio queria cumprir a tarefa que a fortuna lhe havia dado, que era servir à humanidade. Então, ele se preocupou profundamente em cumprir seu propósito. Mas para fazer isso, ele teve que se importar menos com as coisas que não são dignas nem sábias de se preocupar. Neste vídeo você vai aprender sobre as coisas que controlamos e as coisas que não controlamos e como devemos focar apenas nas primeiras. Você vai aprender sobre a distinção entre o presente, o passado e o futuro, e como devemos valorizar o presente, e não nos deixar levar pelo passado ou pelo futuro. Você vai aprender sobre como Marco Aurélio lidava com a dor e o sofrimento, aceitando as coisas que não podia controlar e focando nas coisas que podia controlar. Os ensinamentos filosóficos de Marco Aurélio sobre o estoicismo podem te ajudar a viver de forma mais sábia, feliz e tranquila. O estoicismo é uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga e que se baseia na ideia de que devemos viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza. Segundo os estoicos, a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas sim da forma como lidamos com elas. Para isso, é preciso distinguir entre as coisas que controlamos e as coisas que não controlamos, e focar apenas nas primeiras. As coisas que controlamos são as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos pensamentos e as nossas emoções. São elas que definem o nosso caráter e o nosso destino. Podemos exercer o nosso livre-arbítrio e agir de forma racional, justa, corajosa e autodisciplinada, buscando sempre a excelência moral. Podemos também controlar a nossa percepção da realidade, evitando julgamentos precipitados, opiniões alheias e expectativas irreais. Podemos ainda controlar as nossas emoções, não se deixando levar por impulsos, paixões e desejos, mas sim cultivando a serenidade, a gratidão e a compaixão. As coisas que não controlamos são as circunstâncias externas, como a saúde, a riqueza, a fama, o clima, os acontecimentos, as outras pessoas e a morte. São elas que estão sujeitas à mudança, à incerteza e ao acaso.
Não podemos prever, evitar ou modificar essas coisas, por mais que tentemos. Por isso devemos aceitá-las como elas são, sem nos apegarmos, nos lamentarmos ou nos revoltarmos. Devemos reconhecer que elas não têm valor em si mesmas, mas apenas o valor que nós lhes atribuímos. Devemos também aproveitar o momento presente, sem nos preocuparmos com o passado ou o futuro, pois eles não estão sob o nosso controle. Essa distinção entre as coisas que controlamos e as coisas que não controlamos é fundamental para o estoicismo, pois nos ajuda a viver de forma mais sábia, feliz e tranquila. Como disse Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos da história, em suas meditações, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Um dos pensamentos mais recorrentes de Marco Aurélio em suas meditações é a distinção entre o presente, o passado e o futuro. Ele acreditava que o presente era o único momento que realmente importava, pois era o único que estava sob o nosso controle. O passado e o futuro, por outro lado, eram ilusões que nos distraíam da nossa verdadeira tarefa, que era viver de acordo com a razão e a virtude. Para Marco Aurélio, o passado era algo que já havia acontecido e que não podia ser mudado. Ele nos aconselhava a não nos apegarmos às lembranças do passado, nem nos arrependermos ou nos orgulharmos delas. Ele nos dizia para aceitar o passado como ele foi e aprender com ele, mas não deixar que ele nos afetasse no presente. O futuro, para Marco Aurélio, era algo que ainda não havia acontecido e que não podia ser previsto. Ele nos aconselhava a não nos preocuparmos com o futuro, nem nos angustiarmos ou nos iludirmos com ele. Ele nos dizia para confiar na providência divina e estar preparados para qualquer coisa que pudesse acontecer, mas não deixar que o futuro nos tirasse a paz no presente. O presente para Marco Aurélio era o único momento que realmente valia a pena viver. Ele nos aconselhava a nos concentrarmos no presente e fazer o melhor que pudéssemos com ele. Nos dizia para agir de acordo com a nossa natureza racional e cumprir o nosso dever como seres humanos e cidadãos do mundo. Assim, Marco Aurélio nos ensina a valorizar o presente e não nos deixar levar pelo passado ou pelo futuro. Nos mostra que a felicidade e a sabedoria dependem de como lidamos com o momento presente e não de como as coisas são ou serão. E nos convida a viver cada dia como se fosse o último e cada ação como se fosse a mais importante. Marco Aurélio foi um homem extraordinário, que governou o maior império do mundo antigo e que deixou um legado de sabedoria e virtude para a humanidade. Ele nos ensinou a viver de acordo com a natureza, a razão e a virtude, e a distinguir entre as coisas que controlamos e as coisas que não controlamos. Ele nos mostrou como valorizar o presente e não nos deixar levar pelo passado,
ou pelo futuro. Ele nos inspirou a lidar com a dor e o sofrimento, aceitando as coisas que não podíamos controlar e focando nas coisas que podíamos controlar. O estoicismo é uma filosofia que pode nos ajudar a viver de forma mais sábia, feliz e tranquila, apesar das dificuldades da vida. Podemos aplicar os princípios do estoicismo em nosso dia a dia e seguir o exemplo de Marco Aurélio, que foi um imperador e um filósofo, mas acima de tudo, um ser humano.